Tudo bem, galera? Todo mundo aí de quarentena? Espero que todos estejam bem. Eu vou iniciar nossos vídeos sobre Aristóteles, tá? Vou gravar mais de um para não ficar muito longo. Não tem como resumir ao máximo também, que vocês não vão ficar prejudicados, tá? Não vou conseguir fazer. Então, para não ficar muito pesado, eu vou, de vez em quando, parar aqui num determinado ponto e aí a gente começa outro arquivo, certo? Então, falando sobre Aristóteles, deixa eu abrir aqui para vocês aqueles quadros que eu compartilhei. Eu tentei fazer o vídeo gravando esses quadros, mas não ficou bom, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Vai. O Aristóteles, embora seja o maior expoente da Academia de Atenas, da Academia de Platão, ele é macedônico, ele é um estrangeiro em Atenas. Tá? Ele nasce em Estagira, que é uma cidade da Macedônia, e o pai dele, que se chamava Nicômaco, era médico do rei da Macedônia, o avô do Alexandre, né, o Grande, chamado Anitas. Esse rei, Anitas, tem uma confiança muito grande no pai de Aristóteles e proporciona uma vida aristocrática para ele. Essa condição social vai permitir o Aristóteles realizar os seus estudos, as suas viagens, essa coisa toda. Ele chega em Atenas aos 18 anos, muito jovem, ingressa na academia e fica na academia até a morte de Platão, tá? Quando Aristóteles conta mais ou menos com 44 anos. Quando o Platão morre, o Aristóteles vai fazer o que na academia? Não tem o que ele fazer ali a não ser dirigir a academia. Só que pela sua situação de estrangeiro, pelas leis de Atenas, ele não pode. Então Aristóteles vai viajar, ele vai peregrinar pelas colônias gregas, pela Ásia Menor, ele se casa, ele tem um filho que vai ser batizado também como Nicômaco, né? Que vai ser o nome do livro sobre a ética, né? Aristóteles, que é Ética Nicômaco. E nesse período ele é convidado agora pelo Felipe II para voltar à Macedônia e dar aula para o Alexandre, que tinha 13 anos. Ele volta para a Macedônia, fica cerca de 2 anos sendo professor do Alexandre o Grande, e logo depois o Alexandre ingressa na vida militar e assume, né, o trono da Macedônia também muito jovem, com 20 anos, se eu não me engano. O Aristóteles fica na Macedônia mais um aninho, e aí, como o Alexandre já tinha conquistado a Grécia toda e metade do mundo, já quase, o Alexandre concede um terreno, né, com uma construção em Atenas, para o Aristóteles, onde ele funda a sua própria escola, que é o Liceu. Ali ele vai permanecer cerca de 12 anos, né? O Alexandre morre em 323, perdão, e o Aristóteles morre em 322. Quando o Alexandre morre e o Império Macedônico começa a se esfacelar, começa um clima anti-macedônico muito grande em Atenas. E aí o Aristóteles se exilia numa ilha na Península Itálica, cujo nome eu esqueci, e veio a falecer um ano mais tarde, certo? Durante o período em que Aristóteles permaneceu na academia, ele vai iniciar os seus estudos, né? E boa parte da sua filosofia inicial tem a ver com esse momento aqui na academia. A primeira coisa que o Alexandre vai fazer é o estudo dos pré-socráticos. Aristóteles faz parte de um grupo de pensadores gregos chamados de sistemáticos. Ele vai ser o primeiro sistemático. Por que esse nome? Porque ele vai sistematizar os saberes. Ele vai classificar os saberes. Extremamente metódico. Ele vai pegar, né, todo o conhecimento produzido pelos gregos até então, e aí a gente já tem 2 séculos e meio de filosofia, e os conhecimentos filosóficos, eles representam um campo muito vasto. Você tem ali conhecimentos, desde os conhecimentos anatômicos, né, até os conhecimentos sobre a ontologia, os conhecimentos
cosmológicos, os conhecimentos matemáticos, tudo misturado, e tudo isso era filosofia. Como isso estava gerando um volume muito grande e o controle sobre esse conhecimento estava se dificultando cada vez mais, o Aristóteles pensa, peraí, vamos organizar essa bagaça. Então, ele vai sistematizar os saberes. Ele vai criar 3 grandes grupos de saberes. Tá? Depois, o Agostinho, o Aquino, o Carlos Magno vão destrinchar isso em saberes cada vez mais variados. O Aristóteles, então, vai classificar os conhecimentos em poéticos, práticos e teóricos. O que entrava nos conhecimentos poéticos? Aqueles relacionados à vida prática, olha só, a vida prática e cotidiana do homem. Por exemplo, estudos, conhecimentos sobre arte, arquitetura, artesanato, agricultura, eram saberes poéticos. Pode aparecer como poéticos também. Saberes práticos eram aqueles relacionados à organização da vida do ser humano, política, ética e assim por diante. Saberes teóricos eram aqueles que existiam, mas que não tinham a interferência humana, como a física, a geometria, a astronomia, certo? Poéticos, aquilo que o homem usava, né, na sua vida cotidiana, práticos, aquilo que o homem utilizava numa escala mais intelectualmente, né, superior, né, política, os conceitos, economia, educação, religião, são saberes práticos. Durante, e teóricos, física, geometria, astronomia, matemática, essas coisas. Durante o período em que Aristóteles estava na academia, nós teremos também o início do afastamento do pensamento aristotélico do pensamento platônico. E aí a gente entra nas primeiras bases da metafísica aristotélica. Primeiro que Aristóteles não chama de metafísica. O próprio livro Metafísica vai receber esse título mais tarde. O que Aristóteles estuda a base da sua filosofia, ele chama de filosofia primeira. O próprio termo metafísica vai ser criado por um cara chamado Andrônico de Rhodes, que o Aristóteles vai ter uma série de livros sobre a física, um livro chamado Organum, uma coleção. E aí o Andrômaco vai colocar na prateleira dele, na biblioteca dele, né, os livros A Física, e os livros sobre a filosofia primeira, ele vai colocar do lado esquerdo. E aí, por ordem, esses livros ficaram antes da física, ou seja, metafísica. E aí ficou bonitinho, sem graça, mas bonito, e o povo assimilou. Tá? Qual é a base dessa filosofia primeira, né, da metafísica aristotélica? São as investigações sobre a essência do ser. E aí, o que é a essência do ser para Platão? A essência do ser, ela é externa ao ser. Ela transcende ao ser. Ela está no mundo das ideias. O que é alguma coisa transcendente? É alguma coisa que de fora cria ou influencia algo que está em outro campo, em outra realidade. O Deus cristão, por exemplo, ele é transcendente ao cosmos. É uma coisa que de fora ele diz, e que se faça o mundo, e aí o mundo se fez, mas o mundo não é ele. O mundo está fora dele. O Aristóteles vai olhar isso tudo e vai achar muito esquisito. Ele não concorda com Platão. Para Aristóteles, o mundo das ideias é uma furada. Para Aristóteles, a essência do ser, ela encontra-se no próprio ser. Ela é imanente ao ser. Certo? Então, o motor imóvel aqui, que a gente não pode confundir com Deus, essa é uma coisa que os escolásticos, né, o Tomás de Aquino, o Spinoza, o Guilherme de Ockham, vão chamar de Deus, o motor imóvel. Aí eles vão dizer, o Deus aristotélico é imanente ao cosmos, ou seja, ele está na natureza. O divino está na natureza. O Aristóteles tem essa mesma ideia, só que não tem nada a ver com a questão religiosa aqui.
Platão já admite o religioso, o mitológico dentro das suas teorias. Então, essa essência que é imanente, se ela é imanente, ela só pode ser encontrada onde? No próprio ser. E o ser existe aonde? No mundo material. Então, o mundo material, que para Platão é algo que o homem deveria se afastar para adquirir a sua ascese, né, a sua superioridade intelectual, para Aristóteles é a fonte do conhecimento. E até ele próprio faz um caminho aqui para o conhecimento, o logos, né? Eu coloquei como ciência aqui. Devia ter colocado logos, entendam como logos. Tudo parte do quê? Da sensação. Você vai andar sobre a brasa e aí você se queima. Essa sensação da queimadura vai ficar na sua memória e vai se transformar numa experiência. Andar sobre a brasa é bobagem. E você vai desenvolver uma arte para que você não tenha novamente esta sensação. Ou seja, dar a volta na fogueira para evitar. Horrível esse exemplo. Vamos colocar uma forma dentro do forno. Você vai pegar com a mão, se queima. Isso fica na memória, se transforma numa experiência e você vai desenvolver uma maneira de pegar essa forma sem se queimar. Você vai usar uma luva, aquela luva de cozinheiro, você vai lá, pega. Então, você tem o quê? Você tem aí um conhecimento racional desenvolvido. O Aristóteles também vai estabelecer uma teoria do conhecimento, que é o método indutivo. Utilizando, então, aquilo que está no mundo material, utilizando esta arte, que é, de certa maneira, um processo criativo, né? Uma abstração, ele vai criar uma forma de traçar conceitos gerais, leis gerais para entender o universo. E esse método é chamado de método indutivo. Há uma coisa que parte dos objetos particulares, sofre uma abstração e vira um conceito geral, utilizando a lógica, né? Se transforma numa ideia. E a gente tem a mortalidade, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, Sócrates é um mortal. Essa é a ideia. Ou todos os joinvilenses são catarinenses. Emerson é de Joinville, Emerson é catarinense. Ok? Esse método indutivo, ele vai servir para Aristóteles, por exemplo, fazer a classificação dos seres vivos, mamíferos, vertebrados, invertebrados, utilizando essa forma de raciocínio. Porém, os escolásticos vão fazer também. Porém, o Francis Bacon, lá na modernidade, né, ele ia criar um método dedutivo, que utiliza o método indutivo, só que impossibilita o erro, porque esse método indutivo ele pode causar coisas desse sentido assim, ó. Todos os pinguins são preto e branco. Alguns programas de TV antigos são preto e branco. Logo, alguns pinguins são programas de TV antigos. Certo? É uma sátira. A crítica é um erro que esse método pode cometer. Então, vamos lá. Aqui, o Aristóteles explica da onde surge o conhecimento do mundo material. Por quê? Porque a essência de tudo está no mundo material. E o que é essa essência? Onde está, a gente já sabe. Está aqui. O que é essa essência? O Aristóteles vai dizer que a essência é o movimento do ser. E o que é o movimento do ser? É isso aqui, ó. É a transformação da potência em ato. Essa é a essência. É você encontrar a possibilidade durante a sua vida de realizar todas as suas potências. E essa realização da potência é esse movimento, essa possibilidade e esta que se transforma na finalidade é a sua essência. Por exemplo, eu vou deixar esse exemplo para mais tarde. E esse movimento ele vai acontecer de duas maneiras. Ele vai acontecer como categoria
E como causa? Eu vou parar o vídeo agora, porque eu não sei quanto tempo já tem, e eu não quero que ele fique muito grande, a gente continua daqui.